Bom dia, irmãos. Espero que essa mensagem pegue todos com paz e segurança. Aqui uma semana vamos comemorar a Páscoa e quando nós idealizamos essa série O Resgate, foi justamente para poder dar uma ideia geral, uma ideia bem abrangente do processo de salvação desde o começo, quando Deus criou o ser humano e com todo o carinho e com todo o amor que Deus quis colocar para o ser humano, e aí com a teimosia, com a escolha trágica do homem na desobediência, o homem saiu do paraíso e Deus, no seu amor, foi junto com ele, como nós falamos na primeira mensagem. E durante essa caminhada, na semana passada, nós falamos sobre a teimosia, que relatando os 4.000 anos de história, desde a saída do paraíso, passando pelas promessas, pelas alianças que Deus fez com o ser humano, até chegar em Jesus. E com isso nós podemos ver quanto Deus é amoroso com o ser humano, quanto Ele tem paciência de esperar com que o ser humano volte por si só, entenda o amor de Deus e o ame de coração. Esse é o propósito de Deus. Deus deu a autonomia, Deus deu a liberdade para que o homem o amasse de todo o coração e voltasse por si só, com um coração de amor com Deus também, entendendo o amor de Deus. E hoje, nessa terceira mensagem, nós vamos falar sobre a chegada. Nós vamos aqui agora, nessa mensagem, ver o cumprimento das promessas, das alianças de Deus, tudo que foi apontado desde a época, desde a saída, desde o paraíso, quando Deus fez as roupas de um animal para cobrir Adão e Eva. Deus já estava apontando para Jesus, e toda a caminhada de Deus com o povo de Israel apontando para Jesus agora vai se tornar realidade. O Filho de Deus vai pisar na terra, e nós vamos ver aqui nessa mensagem como isso aconteceu. Antes, vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, poder estar com o Senhor, Deus, revendo, aprendendo todo o processo de salvação que o Senhor fez para trazer de volta, para resgatar o ser humano no projeto inicial do Senhor, Pai, que foi nos amar, que foi dar o melhor para nós, que foi ter relacionamento conosco, Deus. A minha oração é que essas mensagens vão ajudar a entender o processo, vão ajudar a entender o seu amor, Pai, e que na semana que vem, quando estivermos comemorando a Páscoa, isso nos ajude a ter um coração de gratidão por entender a mensagem do Senhor completa. Agradecemos o Senhor, me usa aqui como instrumento da sua palavra, em nome de Jesus, amém. A chegada. Você já alguma vez na sua vida, você já aguardou a chegada de algo com muita ansiedade? Algo que ia chegar, que você ficou aguardando por muito tempo com ansiedade? Na minha vida existiu uma época onde nós éramos pequenos. Eu sou de uma família com três homens e uma mulher, e nós éramos pequenos. Meu pai trabalhava na Volkswagen do Brasil, e todo final de ano a Volkswagen fazia uma festa para os funcionários, alugava um lugar grande com palhaços e atrações, e depois no final dava um saco de brinquedos para os filhos dos funcionários. Isso era tão esperado por nós não víamos a hora de chegar aquele dia para ganhar os presentes. Dava muita ansiedade. E talvez, como você também já passou por momentos assim, quando estamos esperando algo chegar e esse lugar chega, esse algo chega, há uma grande alegria. Sabe, Jesus já estava sendo esperado, porque vários profetas já estavam falando da vinda de Jesus. E agora, depois do que nós estudamos semana passada, todo o trajeto que Deus fez com o homem na história, até chegar nesse dia, que é o dia da chegada. No Natal nós falamos sobre o nascimento de Jesus, como Jesus nasceu. E agora nós vamos retratar a chegada de Jesus já como adulto, para cumprir a missão dele aqui na terra. Então, queria que vocês abrissem comigo em
capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver nesse trecho agora o momento em que Jesus chega diante do primo dele, que é João Batista. E João Batista estava anunciando Jesus já, só que João Batista não tinha encontrado com Jesus nenhuma vez ainda. E essa é a primeira vez que Jesus se apresenta aqui para os seres humanos com a sua missão, e se apresenta também para João Batista. E diz assim, em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava lá no Rio Jordão batizando pessoas, porque o papel de João Batista era preparar o caminho para o Messias, e de repente ele vê se aproximando o próprio Messias. O próprio Deus desceu aqui à terra em forma de ser humano, e estava se aproximando agora de João Batista. E João Batista o recebe ali, e ele faz essa afirmação: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele mesmo cordeiro que Abraão tinha sacrificado no lugar do seu filho, lá atrás, na aliança que Deus fez com Abraão. O mesmo cordeiro também que Moisés sacrificou quando o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida. E agora ele está falando, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, apresentando Jesus como o sacrifício perfeito que tiraria o pecado do mundo. Sabe, em Colossenses 2, versículo 9, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É como o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus descendo aqui na terra, pisando no nosso chão, vestindo a nossa natureza de carne e osso, sentindo as nossas dores. Ele veio e fez. Olha o nível de amor do nosso Deus. Olha o nível de amor a ponto de vestir a nossa natureza, deixar a glória dos céus e vir aqui vestir a nossa natureza e andar conosco. Foi o que Jesus fez aqui. E nesse momento, o que João Batista está falando com as pessoas ali, apresentando Jesus, falando que ele é o Cordeiro de Deus. Nesse momento, Deus fala. João Batista batiza Jesus. Jesus se submete ao batismo de João Batista, e naquele momento vem uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, ao qual eu tenho muito prazer. E as pessoas ao redor viram aquilo acontecer, aquela voz, ouviram Deus confirmando ali Jesus como um Deus em forma de ser humano. Marcante essa cena. Ou seja, todas as profecias, tudo que foi apontado que aconteceria, agora estava acontecendo. O Filho de Deus estava entre nós, vivendo entre nós, para servir de pagamento, para servir de sacrifício por nós. Jesus andando no meio do caminho, depois Jesus pregando no ministério dele, Jesus faz algumas afirmações. Ele vai ensinando os discípulos, ele recruta os seus discípulos, ele vai ensinando as pessoas, e ele faz algumas afirmações sobre ele mesmo. Uma delas que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, em João 14, versículo 6, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando aqui sobre ele sendo o caminho. Que caminho é esse? O caminho para levar de volta o homem que havia se perdido lá na criação. O caminho de volta a Deus. Ou seja, Jesus está falando agora que ele é o caminho. Ou seja, se nós queremos voltar para Deus, se nós queremos voltar à condição inicial do paraíso, nós deveríamos pegar a mão de Jesus, que ele nos levaria para o caminho. Tanto é que os discípulos de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Ele fala que ele é a verdade, porque no meio de todos esses anos, esses milhares de anos, desde a saída do paraíso até a chegada de Jesus, muita mentira, muito engano, Satanás como o pai da mentira,
pregou muita mentira para enganar as pessoas. E agora Jesus se apresenta como a verdade e a vida. Por que a vida? Porque lá no paraíso, quando o homem desobedeceu, o que aconteceu de consequência foi que o homem começou a morte, passou a fazer parte da natureza do ser humano. E agora Jesus se apresenta como a vida, ou seja, ele veio trazer de novo a vida eterna, a condição inicial de imortais para nós, após a ressurreição. Por isso é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, eu me lembro quando eu era pequeno também, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha um amigo, um vizinho de 6 anos, 6 para 7 anos, e esse meu vizinho era terrível, eu também era terrível, e um dia ele me convidou, vamos dar uma volta no bairro, e saímos andando. Andamos 5 quilômetros, nos perdemos da nossa mãe, nossa casa, ficamos perdidos, eu e ele, andando quase o dia todo, perdido de casa a 5 quilômetros. Imagina uma criança de 5 anos, outra de 6 anos, perdida, andando 5 quilômetros longe de casa. A minha sorte é que nessa caminhada passamos em frente de uma farmácia onde um vizinho da minha rua trabalhava lá e nos viu andando. E ele achou estranho. Puxa, o que estão fazendo aqui tão longe? E aí ele achou estranho, foi lá, nos pegou e nos trouxe pela mão e nos levou até em casa. E eu fiquei pensando, essa afirmação de Jesus sendo o caminho que nos leva ao Pai, eu me lembro da sensação de alívio sendo levada por esse meu amigo de novo ao meu Pai. E essa sensação de alívio é que nós sentimos quando nós buscamos Jesus para nos mostrar o caminho de volta ao Pai, né? Outra afirmação que Jesus fez, ele disse, eu sou, em João 11, versículo 25, ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe, numa das afirmações de Jesus, ele estava falando que ele era a ressurreição e a vida. Por quê? Porque lá atrás, lá na queda, lá quando o homem desobedeceu a Deus e o homem saiu do paraíso, na natureza humana passou a existir a morte. E quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está se mostrando como o caminho que vai restaurar a nossa vida, a nossa condição de eternidade, quando ressuscitarmos. Jesus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Então ele está se apresentando aqui, e ele fala, aquele que crê em mim, ele termina falando, você crê nisso? A minha pergunta hoje, você crê nisso? Aí entra a parte de fé, que Jesus é a ressurreição e a vida. Então nós precisamos acreditar. Se você não acredita, você que está me ouvindo aqui hoje, que está tentando conhecer a Deus, tem dúvidas sobre isso, você precisa buscar ajuda para poder entender melhor isso, para você ter fé, para você crer nisso. Porque é a forma que Deus deixou agora para nós voltarmos de novo a ter o convívio e a conexão com o Pai. Também Jesus faz uma outra declaração em João 6, versículo 35. Fala, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está falando de pão e água, que ele é o pão da vida, que quem for a ele nunca terá sede. O que é o pão? O que é a água? O pão representa o alimento. O ser humano não vive sem alimento. Se ficarmos algum tempo sem comer, nós morremos. Se ficar sem beber água, nós morremos. E Jesus está falando aqui, ó, eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus vai nos levar à condição de sermos alimentados. É como se Jesus estivesse nos pegando pela mão, nos levando de volta para o paraíso, e lá nós pudéssemos desfrutar de todos os alimentos gostosos do paraíso novamente. Ou seja, Jesus é o caminho do alimento, é o caminho que vai nos saciar. Por isso que existe um vazio que talvez você sinta dentro de você. Ou um questionamento de por que eu existo. Existe um propósito.
Deus criou você para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Deus. E Jesus é o caminho para isso acontecer de novo. Para gerar em você a saciedade que a sua alma tanto quer. Sabe, a comida e a bebida. Jesus é a nossa comida espiritual, é a nossa bebida espiritual. Sabe, quando nós nos aprofundamos na vida de Jesus, quando nós aprendemos, seguimos seus passos, é como se nós estivéssemos comendo uma comida que sacia nossa alma, bebendo uma água que mata a sede da nossa alma, que vai nos levar de novo, de volta para o caminho da onde nós saímos lá atrás na criação. E isso enche, nos preenche. Sabe, todo esse caminho de Jesus, pregando e falando sobre Ele mesmo, se apresentando como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão que vai saciar a fome, a água que vai saciar a sede. Deus está demonstrando o que nós vamos ler agora em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Sabe o que Timóteo está... Timóteo, a primeira carta de Timóteo foi Paulo, o evangelista Paulo, que escreveu para seu discípulo Timóteo. E ele fala, ele faz essa afirmação, que Deus, que Jesus é o único intermediador. Não é Maria, não é os santos, não é nenhuma outra figura. Todos esses homens foram homens e mulheres que foram fiéis a Deus, mas eles não são intermediários entre nós e Deus. A Bíblia deixa muito claro que só há um mediador entre nós e Deus: Jesus. Jesus é o nosso intermediador, é o nosso mediador, é o único. E ele fala que o homem Cristo Jesus, que foi entregue por Deus como resgate. Ou seja, como se nós tivéssemos sido sequestrados. E Jesus pagou o nosso resgate com a própria vida. No próprio tempo que chegou, que é esse tempo que nós estamos falando agora. Quando Jesus chega, quando Jesus se apresenta. É como se você imaginar essa figura aqui, você perdido no mar, naufragando, vivendo uma vida que você não foi chamada para aquilo. E aí de repente aparece um helicóptero de resgate, estendendo a mão para você e jogando a corda para você pegar e ser resgatado. Sabe, eu fico imaginando essa figura desse homem que você está vendo na tela agora, o alívio e a gratidão de ver um resgatador. Sabe, Jesus faz esse papel para nós, na nossa vida. Nós nos perdemos. Por isso que quem está sem Deus muitas vezes é chamado de perdido. Por quê? Porque ele se perdeu do caminho de Deus. E aí vem o resgate, que é Jesus, para trazer de volta. Jesus é esse resgatador que traz de volta ao plano inicial de Deus. Por isso é tão importante Jesus. Por isso é tão importante você conhecer Jesus. Por isso é tão importante você entender quem foi Jesus, a mensagem de Jesus. Por isso é tão importante você querer aprender a seguir Jesus, porque Ele é o caminho que vai levar você e eu de volta para o plano inicial de Deus, da comunhão com Deus. Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos tomar a ceia juntos agora, porque Jesus, na caminhada com os discípulos, foi ensinando. Ele fez essas afirmações que eu falei para vocês agora, e chega algumas horas antes do começo da crucificação. Jesus reúne os discípulos dele para comemorar a Páscoa,
Porque até então a Páscoa era comemorada lembrando a Páscoa de Moisés, a Páscoa do povo de Israel, a saída do povo lá do Egito, que ficou 400 anos escravos no Egito. E naquela ocasião, quando Deus enviou Moisés para falar com o faraó, e teve as pragas, na última praga, o faraó libera o povo para sair. Deus dá uma ordem para o povo de Israel através de Moisés, que eles preparassem um cordeiro, a figura de um cordeiro, sem defeito. Eles iriam preparar aquele cordeiro, ia fazer uma refeição, e o sangue daquele cordeiro eles passariam nas bordas das casas, das portas das casas, porque num certo horário passaria o anjo da morte. E as casas as quais não estivessem pintadas com sangue do cordeiro nos seus batentes, o anjo da morte levaria o primogênito daquela família. Então o povo de Israel faz essa cerimônia, come junto o cordeiro, eles pegam o sangue e borrifam na porta, e no outro dia eles todos são libertados, saem do Egito. O Egito perdeu seus filhos porque nenhum deles fez essa cerimônia, e aí o povo de Israel sai liberto do Egito e vai para a terra prometida. E quando eles saem do Egito, Deus dá ordem para eles: eu sempre lembre disso, comemore isso como a Páscoa. E agora Jesus chega com seus discípulos ali, prestes a ser sacrificado agora como o Cordeiro de Deus, substituindo aquele cordeiro que Moisés falou lá na Páscoa do Egito. Ele reúne os seus discípulos, depois de treiná-los por 3 anos, ele faz um banquete ali com eles, comem juntos, e num certo momento, Jesus toma o simbolismo dessa nova aliança que ele faz conosco também. Vamos lá, em Mateus 26, versículo 26. Diz assim: e eu queria pedir para você que está em casa já preparar o seu pão e o seu cálice para nós tomarmos a ceia juntos. Em Mateus 26, versículo 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus fez esse movimento de pegar o pão, dividir o pão e passar para os discípulos, representando o corpo de Jesus, que seria logo em seguida surrado, seria crucificado, seria furado como pagamento das nossas culpas. E ele fala: partiu o pão e deu aos seus discípulos: tomem e comam, isto é o meu corpo. Continuando. Em seguida, tomou o cálice. Deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus toma o cálice. E ele simboliza aquele cálice como o sangue dele. Agora não mais o cordeiro lá de Moisés, não mais o sangue daquele cordeiro, agora o sangue de Jesus. Não mais o corpo daquele cordeiro de Moisés, mas agora o corpo de Jesus, que nós acabamos de comer, representado no pão. E agora vamos tomar o cálice, que representa
o sangue de Jesus. Aquele sangue simbolizado lá em Moisés, batendo das portas. Agora é o sangue de Jesus que ele verteu na cruz. E ele fala aqui uma palavra que nós falamos muito na semana passada. Ele fala aqui: bebam todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Ou seja, esse cálice que Jesus tomou nessa ceia é o selo da aliança que Jesus está fazendo agora com a humanidade. A aliança que agora chega até nós hoje. Então vamos tomar juntos. Nesse momento, Jesus sai. Se você ler lá os versículos seguintes, você vai ver que Jesus começa o sacrifício de Jesus até a morte de cruz. E todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E depois ele ressuscita no terceiro dia, que nós vamos comemorar no domingo que vem. E isso nos dá tanta alegria pensar nisso, né? Porque Jesus veio, viveu e ele se tornou o Cordeiro tão falado por tantas gerações anteriores, simbolizado por Moisés lá no Egito. Agora o Filho de Deus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E ele faz uma aliança. Essa aliança é entre Deus e nós. Então, talvez você esteja perguntando: então o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer então, depois dessa aliança? O que o ser humano precisa fazer para que ele faça parte dele da aliança? É o que nós vamos ver a seguir. Em Mateus 26 diz assim: eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus está afirmando aqui que depois desse evento aqui, que ele tomou a ceia com os discípulos da Páscoa, e essa é a nova Páscoa, é a Páscoa que nós comemoramos hoje, semana que vem, nesse momento que nós estamos comemorando a Páscoa, ele diz que ele não vai beber de novo, até chegar o dia do banquete no reino dos céus. Ou seja, o próximo evento agora será Jesus no céu com as pessoas que o seguiram, com os que foram fiéis, os que abraçaram a aliança que ele fez agora. E aí, de novo, eu volto à pergunta: como que nós fazemos a nossa parte? Deus fez a parte da aliança dele, ele veio, cumpriu a promessa, deu o filho dele, e agora existe uma aliança. Ele fez a parte da aliança dele. Como nós fazemos a nossa parte da aliança? É o que nós vamos ver agora a seguir. Vamos aqui em Gálatas 3, versículo 26, porque precisamos resolver um probleminha agora que vai surgir. Que problema é esse? Como nós falamos na semana passada, nós falamos que Abraão, quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus falou para Abraão que a descendência dele seria o povo escolhido de Deus, seria o povo que estaria com Deus, certo? Então, teríamos que ser descendentes de Abraão. Só que você lembra que quando Deus fez a aliança com Noé, a humanidade toda começou com Noé. Então, todos nós somos descendentes de Noé. Só que com Abraão, o mundo estava lá. Deus não acabou com o mundo. Deus separou uma família. E ele falou para Abraão: da sua família virá os descendentes, o povo que eu escolhi, que vai estar comigo. E aí você pode pensar: mas e se eu não for descendente de Abraão? E se minha árvore genealógica, que é muito provável, né, nós brasileiros, né, tenha vindo de outro lugar? E aí, como é que nós ficamos nessa? Porque a Bíblia não pode nenhuma das alianças podem se desfazer a outra que foi feita. Todas elas são encaixadas
e não se contradizem, né? Porque Deus é perfeito, Deus é o engenheiro perfeito, né? Essa escritura de Gálatas 3:26 explica o que Deus fez para que nós fizéssemos parte dessa descendência de Abraão. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que incrível! Aqui está mostrando que Deus nos adota para a família dele através de um ato que nós fazemos aqui, que é a nossa parte da aliança. Ele fala: todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa parte da aliança, o que cabe a nós fazermos é seguir Jesus. A Bíblia fala para nós nos arrependermos dos nossos pecados, querer seguir Jesus e sermos batizados. O batismo é como se eu assinasse a minha parte da herança, como se eu me comprometesse com a herança, com essa aliança que Deus está fazendo. E ele fala que esse batismo me projeta, me inclui na família de Deus, como se Deus me adotasse para a família dele. Não é demais isso? Não é o que você quer também? Ser parte da família de Deus? Existe um caminho que Deus desenhou para fazermos a nossa parte da nossa herança, dessa aliança. Continuando também, em Romanos 6, versículo 3, explica um pouco melhor isso. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É o que acontece, é o simbolismo que Deus adotou. No batismo, nós somos mergulhados. Nós somos como se nós tivéssemos sido enterrados com Cristo, participando da morte dele. Quando nós saímos daquela água, nós estamos ressuscitando com Cristo. E o poder que ressuscitou Jesus Cristo está agindo sobre nós, através do Espírito Santo de Deus. E Deus nos dá tantas coisas de presente nessa aliança. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o privilégio de fazer parte da família de Deus. Agora nós somos também descendentes de Abraão, estamos na promessa de Abraão, fazemos parte da promessa de Abraão. Ele nos dá também uma família espiritual, porque junto comigo, outras pessoas também vão tomar essa decisão e vão estar comigo juntos, andando juntos, para nos animar e nos ajudar a nos manter nessa aliança e não quebrarmos essa aliança até o dia da nossa redenção. Porque nós sabemos que Satanás, o pai da mentira, vai querer nos desanimar, vai querer nos enganar, vai querer falar mentiras para nos desviar desse caminho. E nós precisamos estar rodeados de amigos, de pessoas que estão no mesmo propósito, para nós não sermos enganados. Continuarmos na aliança que cabe a nós agora. Por isso, é tão especial quando nós vemos pessoas sendo batizadas. Quando pessoas decidem se tornar cristãs, decidem seguir Jesus. Por quê? Porque elas entenderam todo esse processo que aconteceu desde lá do paraíso, e o homem desobedecendo, e a natureza humana que nós herdamos de pecado. E nós, quando chegamos no batismo, nós reconhecemos nossos erros. Reconhecemos que estamos longe de Deus. Reconhecemos que precisamos da misericórdia de Deus. Entendemos sobre Jesus, o que significa Jesus para nós, o que significa o sacrifício dele por nós. Que nós não vamos ser salvos pelas nossas forças, mas pela misericórdia de Deus. E aí nos rendemos a ele. E a nossa parte da aliança é sermos batizados. Porque quando somos batizados, nós fazemos a nossa parte da aliança. E entramos, é como nós falássemos: Deus, eu aceito, eu quero fazer essa aliança com o Senhor também. E eu quero seguir, eu quero manter firme até o fim, até o dia da redenção. E aí somos batizados. E acontece aquilo que eu li há pouco tempo atrás. Morremos com Cristo, nascemos para uma nova vida.
E aí começamos uma caminhada agora com os irmãos também que tomaram a mesma decisão, numa família de fé, nos mantendo fiéis a Deus, nessa caminhada até o dia em que vamos estar com Deus no céu. Voltar à condição inicial, lá do paraíso. E é isso que eu quero falar na semana que vem. Na semana que vem é o retorno ao paraíso. É a parte final. É a parte onde Deus vai fechar o ciclo, onde Deus vai voltar a nos restaurar ao princípio da criação. Não percam a semana que vem. Semana que vem nós vamos ver a cereja do bolo, que é a nossa salvação. Como vai ser o céu, como vai ser esse dia que Jesus vai voltar e vai levar as pessoas que tomaram a decisão de se manter fiéis nessa aliança. Se você tem curiosidade, você não conhece a Deus, ou está conhecendo agora e tem curiosidade de saber como vai ser isso, não perca a semana que vem. Mas talvez você está me assistindo agora, já é um cristão, já tomou a decisão de ser batizado, já assumiu a sua parte da aliança com Deus, está debaixo da graça de Deus. O que você deve fazer? Você tem que perseverar, meu irmão. Você tem que lutar, porque a vida, a salvação ainda não chegou. Já está garantida, mas ainda não chegou o dia. O dia vai chegar ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar. Até lá existe uma caminhada, e você precisa estar unido com os seus irmãos. Você precisa estar unido um com os outros, compartilhando, para você não ser enganado e não ser desviado. Imagina, você está quase pegando, você está quase ganhando o prêmio. Você vai jogar fora? Não, se segura uns nos outros, vamos juntos chegar nesse dia maravilhoso que vai ser a redenção. Para você que está estudando a Bíblia, está conhecendo sobre Jesus, agora é a hora de você fazer essa aliança. A nossa vida, a gente não sabe qual é o último dia, você não sabe até quando você vai estar vivo, ainda mais nessa época de pandemia, que nós vemos gente morrendo por todo quanto é lado. É agora, é hoje. Não fique esperando, você quer esperar mais o quê? Tome a decisão de conhecer a Deus, tome a decisão de conhecer Jesus, de entender essa redenção, de entender que você precisa fazer a sua parte da aliança. Que Deus fez a maior parte, a parte mais difícil foi Deus que fez. Deus resgatando, nos perdoando nossos pecados, pagando a nossa conta. Ele só espera que você responda. Que você faça a sua parte respondendo. Ou seja, querendo essa aliança para você. Que meu desejo é que muitos que estão me ouvindo agora, se você já é um cristão e está desanimado, que você se fortaleça, porque a redenção está para chegar. Se você está estudando a Bíblia, não está entendendo, está ainda ali com dificuldades, se anima, vai atrás, porque Deus está te oferecendo uma aliança maravilhosa. E na semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre a redenção. Como vai ser esse céu? Como vai acontecer isso? Que eu espero que anime muito você. Para mim, uma das partes mais empolgantes da vida cristã é pensar no céu. Espero você lá na semana que vem. Vamos terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos pela sua misericórdia, Pai. Te agradecemos pela sua bondade. Te agradecemos porque o Senhor fez essa aliança e cumpriu ela até o fim, Deus. Enviando o teu Filho Jesus aqui na terra. Obrigado porque ele veio aqui, ele pisou. O Senhor, Pai, através de Jesus, pisou aqui na terra. Vestiu a nossa natureza humana, nossos ossos, nossa carne, nosso sangue. Sofreu as nossas mazelas, Deus. E quis servir de sacrifício, de pagamento por nossas culpas, Deus, o que nós não poderíamos fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor selou essa aliança com o teu corpo e com o sangue. E nós, Pai, podemos fazer parte dessa aliança tendo fé, acreditando, como Jesus perguntou: vocês creem nisso? Minha oração é que todos que estão me ouvindo aqui vão crer nisso, Deus, e vão dar os passos de volta ao Senhor, Pai. Ou vão se manter no caminho de volta ao Senhor. Por favor, Pai, muito obrigado. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.